Salmos 42, 5. Diz o texto sagrado: por que está abatida a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu vou ler em uma linguagem atualizada. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Olha que texto, hein? Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E eu quero provocar você nessa manhã lhe perguntando: você tem estado alegre? Ou você tem permitido que a tristeza abata a sua vida? Que a tristeza, ela tenha lugar de prevalência na sua vida? Essa é uma pergunta muito pertinente. E todos nós precisamos pensar um pouquinho nisso aí. O que é alegria? Conceito de alegria é condição de satisfação da pessoa que está contente, que está alegre. Agora, olha o que é tristeza. A tristeza é um sentimento que se define pela falta de alegria, de contentamento, melancolia, qualidade ou condição de desgosto, de dor, circunstância em que a condição melancólica ou de desânimo prevalece. Isso é tristeza. Você entende a extensão do dano que isso provoca na vida de uma pessoa? Ainda mais quando nós estamos para nós, né? Então nós acabamos de ler um texto dos Salmos, de número 42, onde ali a composição dos filhos de Corá fala sobre um israelita, e ele está trazendo um questionamento a si próprio. Ele não entende o motivo da sua tristeza. Ele diz: por que você está abatido, minha alma? É como se ele dissesse: eu não compreendo o motivo dessa tristeza. É claro que ele estava passando por problemas. O que o Salmo propõe é que este indivíduo estava distante da sua pátria, ele estava distante da comunhão do santuário, da reunião ali, né, da comunhão com os irmãos, do culto público. Mas mesmo assim, ele deixa claro nas suas palavras que isso não seria um motivo justificável para a sua tristeza. E ele está se questionando a sua própria alma, e ele dizendo: o que está acontecendo com você? Por que você está abatida? Por que você se perturba tanto dentro de mim? Qual o motivo dessa inquietude? Qual o motivo dessa tristeza? Olha como muitas vezes nós mesmos não compreendemos o motivo do abatimento de nossa alma. E às vezes, por não compreender o motivo de nossa tristeza, nós queremos então arrumar alguma coisa que justifique isso. E aí a gente muitas vezes começa a viver murmurando, falando: Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Aqui no Salmo nós encontramos um indivíduo que ele não se queixa de Deus, ele não murmura de Deus. Muito pelo contrário, ele entende que Deus é a resposta para a sua tristeza. Que Deus é a resposta para essa angústia que estava no seu coração. Então buscar a Deus e esperar em Deus era tudo que ele precisava. E ele diz: espere no Senhor, porque ainda o louvarei. Eu sei que Deus trará uma resposta. Eu sei que Deus se manifestará. Então, por isso ele achava não haver uma justificativa. Se ele cria que Deus se manifestaria em qualquer causa, em qualquer adversidade da sua vida, por que então a sua alma estava abatida? Por que então a sua alma estava triste? Preste bem atenção. Pare e pense na sua vida. Talvez você tenha uma caminhada com Cristo. E quantas vezes você passou por alguns momentos de aflição, de luta, e Jesus se manifestou,
em resposta à sua oração, a graça do Pai te tocou e trouxe vitória a você. Quando Jesus manda os seus discípulos fazerem sua missão, num determinado momento do seu ministério ali, até para treiná-los, eles os manda com as mãos vazias, não levem nada. E quando eles voltam, ele lhe pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: nada, não nos faltou nada. Talvez você olhe a partir deste momento para trás e pare para pensar as adversidades que já se apresentaram em seu caminho, as lutas as quais você já travou aí na sua vida, em muitas áreas da sua vida. Mas caminhando com Cristo, mesmo passando por lutas, eu quero perguntar a você: faltou alguma coisa a você? Faltou recursos na graça para te consolar, para te fortalecer? Faltou recursos para que você tivesse o pão, o agasalho, o teto sobre sua cabeça? Faltou amparo de Deus? Não, não faltou. E é por isso que muitas vezes nós precisamos parar e pensar. Nós hoje temos convivido com pessoas que estão infelizes. Temos convivido com pessoas tristes, deprimidas, e não poucas vezes elas não sabem o porquê disso. Elas não sabem por que estão assim. Agora deixa eu te falar algumas coisas acerca da tristeza. A tristeza é a antítese da alegria, é um veneno para a sua alma. Cuidado com ela. Muito cuidado com ela. A tristeza nos paralisa, nos faz perder a vontade de agir, até mesmo de viver. A tristeza nos remete a um mundo onde tudo é sem cor, sem beleza. Ela nos tira o entusiasmo e nos faz agir por obrigação. A tristeza nos deprime e pode até nos matar. Então nós não estamos lidando com algo qualquer. Nós estamos lidando com algo que vai mais além do que nós podemos imaginar em termos de aquilo que pode trazer consequências para a nossa vida e consequências danosas. Mas já a alegria, ela é um antídoto que tem o poder de anular a tristeza e lançá-la para fora de nossa alma. Por isso, a alegria é um tema muito abundante na palavra de Deus. Você encontra muitos textos falando sobre alegria lá no Salmo, você encontra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma abundância de textos muito grande. E eu quero falar sobre algumas coisas aqui que eu quero que você esteja ligado nessa palavra, nessa manhã. O que Deus diz em sua palavra sobre a alegria. Importante a gente saber, né? Se a gente quer viver pela palavra, a gente precisa entender que cada tema Deus traz ali uma luz, para que a gente possa, uma vez iluminado, andar nessa luz. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, não diz isso? Lá em 1 João, não é? Capítulo 1. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que em sua palavra Deus fala sobre a tristeza? Por que nós estamos vendo cristãos abatidos, cristãos entristecidos? Eu me lembro que, acho que era uma música de Thalita, que anos atrás ela compôs, não é? Ou que cantava, não sei se a composição era dela, que ela dizia: o que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei o que eu vi contigo, para que você estivesse caído, mas saiba que Jesus te estende a mão. Amém? Jesus nos estende a mão. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a tristeza não cabe na vida abundante que Jesus nos concedeu. Ele disse: o diabo veio a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância.
A vida abundante de Jesus, a vida abundante que Jesus nos traz, essa vida que nos remete à eternidade. Nós não contamos mais os nossos dias e olhamos para o fim dos nossos dias, quando o nosso tempo cronológico se cumprir neste mundo, mas nós olhamos pela perspectiva eterna e sabemos que estaremos sempre na presença do Senhor, quer nessa dimensão terrena, quer na dimensão celestial, mas somos de Cristo e com Ele estaremos para todo sempre eternamente. Mas esta vida, ela vai tomando cada parte de nosso ser, ela vai entrando em cada compartimento do nosso ser, ela vai tomando as nossas emoções, ela vai tomando a nossa mente. Esta vida tem que ser abundante em todos os aspectos em nós, irmãos. E com certeza, a vida que Jesus tem para nós não é uma vida de tristeza, não é uma vida de abatimento, não é uma vida que nós estejamos sujeitos a um sentimento que está fora daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos manda, tomar atitudes para sermos felizes. Sermão do Monte, Jesus começa a dizer: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. É assim ou não é? Então, bem-aventurado, que significa até mais que feliz, ou além dessa felicidade normal, dessa felicidade humana. Então a proposta de Deus é essa, que você renove em alegria o seu coração. Agora, isso não quer dizer que você não possa se entristecer por um momento, por uma situação. O que você não pode ter é esta condição em sua vida sendo determinada ou determinante. Você não pode estar sujeito a um sentimento que não é a vontade de Deus que você tenha. É simples assim, porque isso não faz parte da natureza com a qual você foi recriado. Você não foi chamado por Deus para estar triste, mas para se alegrar na presença dEle. Eu quero dizer que você pode decidir pela alegria. E sinceramente eu tenho feito isso muitas vezes em minha vida, porque eu tenho motivos, como qualquer um aqui, para me entristecer. Eu tenho motivos para hoje estar triste, estar abatido, estar cabisbaixo. Eu tenho motivos, se eu for olhar pela perspectiva humana, para me desanimar sobre muitas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa a você: eu decidi estar alegre, eu decidi me alegrar em Cristo, e não viver sobre a percepção de circunstâncias que são desfavoráveis. Os meus sentidos humanos me levam a isso, mas a minha fé me transcende. A minha fé me leva a ver o que Deus tem na minha vida. A minha fé me leva a olhar para o lado cheio do copo. E é uma decisão que nós precisamos ter a cada dia, porque essa é a vontade de Deus para nós. Muitas pessoas estão tristes porque estão supervalorizando os acontecimentos do presente. E esses acontecimentos, às vezes, eles não são bons, eles não são favoráveis, mas eu quero dizer uma coisa a você. Preste bem atenção nisso. Estes acontecimentos não definem a sua vida. Não definem. Se eles são desfavoráveis, se eles são acontecimentos ruins, eu quero dizer que a sua vida não é isso. Você pode estar passando por um momento, você pode estar passando por uma provação, você pode estar passando por um vale, mas Deus tem uma porta aberta de vitória para você. Sempre, porque esta é a promessa do Senhor: não te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Então a sua presença é real em nós. Agora também, outras pessoas estão presas a tristezas passadas. Outras pessoas estão amarradas por sentimentos do passado. E vira e mexe, esses sentimentos tomam conta da sua alma, dos seus pensamentos. Essas experiências ruins do passado, que vêm até você e traz uma tristeza, um abatimento de alma, e você muitas vezes fica ali pensando no que foi, ou pensando naquela situação triste, ou que mesmo tenha sido feliz e ficou para trás. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa semana Deus falou ao meu coração com isso. É hora de você deixar o passado para trás e seguir em frente. Vença hoje o passado. É hora de seguirmos em frente. Aquele problema que você tem familiar, aquele problema no seu casamento, aquele problema lá na família, aquele problema, aquela decepção amorosa que você teve,
aquela decepção com a pessoa que você teve lá, ou qualquer circunstância que houve, problemas financeiros, problemas até ministeriais, não me importa, é hora de você abandonar o passado e seguir em frente. Olhe para o futuro, porque Deus criou o futuro para que você olhasse para ele. Deus não criou o futuro para que você ficasse preso no passado, às circunstâncias passadas. Eu sofri uma decepção imensa, pastor, quando eu era criança ainda, sim, eu acredito nisso. Mas eu quero dizer que o Deus que está na tua vida é maior do que todas estas coisas e preparou um futuro de glória para você. Um futuro abençoado para você. Muitas vezes algumas coisas nos tocam, é fato. Nós não vamos rasgar a nossa história, mas nós precisamos olhar para ela sem sentir dor. Precisamos olhar para ela e saber que apesar de tudo isso, nós não estamos autorizados a jogar a toalha. Nós precisamos seguir em frente e seguir nos alegrando no Senhor. É hora de você perguntar: será que esses são motivos suficientes para a sua alma estar abatida? Não é hora de você tomar uma decisão de ser alegre, uma decisão de ser feliz na presença do Senhor? Será que não é hora de vencer este passado de dor? Será que não é hora de vencer este passado saudoso às vezes? Irmãos, Jesus está entre nós, e isto é acima de qualquer expectativa que alguém possa ter. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. É a Ele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é esse Senhor que está aqui nessa manhã para ser adorado por nós, não com um semblante descaído, mas com alegria em nossos corações. É isso que Ele espera de nós. Segundo ponto: a alegria é um fruto do Espírito Santo. E se é fruto do Espírito Santo, tem que se manifestar na sua vida. Olha para o teu lado, vê se esse fruto está aí na vida desse irmão, com um sorrisinho no rosto, olha aí. Gálatas 5, 22 a 25, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Agora ele diz, versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é andar em amor, é andar em alegria, é andar em paz, é andar em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, todas essas virtudes. Quando você anda com o seu semblante descaído, quando a tristeza está se assenhorando de você, eu quero dizer muito claramente a você, o texto diz que você não está andando no Espírito, nem vivendo no Espírito, porque quem anda e vive no Espírito manifesta o fruto, e o fruto da alegria tem que estar presente no seu viver. Amém? O choro pode até durar? Pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como eu disse, não é que circunstancialmente nós não possamos nos entristecer, claro, somos humanos, isso vai nos tocar, mas nós não podemos viver determinados por tristeza nenhuma. E às vezes entre nós, até cristãos, a gente vê falar muito essa palavra. Isso é uma palavra perigosa. Lembra do conceito que eu trouxe para você? Cuidado com este caminho, que esse caminho pode te levar a uma depressão, pode te levar a uma situação em que você tenha dificuldade de sair dela. Então sempre decida pela alegria em sua vida, rejeite as coisas que vão produzir tristeza em você, e quando essas situações, elas se autoimpõem, porque nós passamos por alguma situação que sempre nos toca, perda de quem a gente ama, coisa, né, assim, uma coisa mais, mas não admita jamais ser vencido por essas circunstâncias. Chore pela noite, mas pela manhã alegre o seu coração, irmão. Saiba que Deus está contigo. O que te destina, aleluia, o Senhor, não é a dor, a angústia, o mal, não. Nós somos destinados à glória eterna.
Um dia tudo isso passará e nós estaremos na glória eterna com o nosso Senhor. Quem vive por essa esperança, então, poxa, você vai viver triste? Não, viva alegre. Eu quero ver um sorriso em você, um sorriso que mostre, que espelhe aquilo que está dentro do seu coração, algo que realmente expresse a verdade acerca de você. Há um fruto dentro de mim, e este fruto é o fruto da alegria. Quantos estão alegres com Jesus aqui? Amém? Esse é o fruto da alegria que está na minha alma. Eu sei que as aflições são muitas, e como eu disse, eu também tenho muitos motivos para me entristecer, mas eu tomei uma decisão: eu vou me alegrar no Senhor, apesar dos apesares, apesar de tudo. A nossa alegria não pode ser roubada. A alegria é resultado de permanecer no amor de Jesus, vivendo na sua palavra. Ou a palavra de Jesus, João 15, 9 a 11. Jesus Cristo, lá no capítulo 13 de João, você vai encontrar que ele vem falando e anunciando a sua morte, e aí a turma ficou meio conturbada. Os seus discípulos, eles começaram a perceber que aquela conversa era uma coisa real e uma coisa iminente. Então eles começaram a ficar abatidos, tristes. Então no capítulo 14, João 14, Jesus vai dizer a ele logo no início ali, né? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não se entristeçam. Creia em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar para vocês. E se eu vou, é certo que eu voltarei para vos buscar e vos levar. Para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Diz ao teu irmão aí: não se entristeça o teu coração. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E João 15, ele vai continuando o seu discurso. João 15, de 9 a 11, ele diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E versículo 11 ele diz: tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Caramba, isso é forte, irmãos. Completa. Deus não quer uma meia boca de alegria, um meio copo, uma meia garrafa de alegria. Deus está procurando uma medida de alegria em você que seja completa. E o que Jesus está dizendo aqui: se você compreende o amor, se você compreende que o meu amor está em vocês, e que o amor do Pai também está em vocês, e se você pegar mais do início, porque a gente não tem tempo de explorar tudo isso, quando ele vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos, e vocês me glorificam quando dão muito fruto, e ele começa a falar aos seus discípulos aquilo que ele tem para eles. Então ele entra nesse aspecto do amor, e ele diz: se vocês compreendem isso, a minha alegria vai estar em vocês, mas não um pouquinho, 10% de alegria, 5% de alegria. Ele está falando aqui de uma alegria completa em nós, aquilo que tem a capacidade de nos alegrar, mesmo quando as circunstâncias são adversas, porque nós nos lembramos da grandeza do seu amor para conosco, da grandeza do amor do Pai para com as nossas vidas. E ele disse: eu disse essas coisas a vocês, aleluias, para que a minha alegria esteja em vocês. Saibam que o Pai os ama. Saiba que o Pai os ama, com um amor que nós não temos a capacidade de medir, de mensurar. Não há como medir o amor de Cristo, não há como medir o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Paulo fala aos Filipenses sobre as medidas do amor de Cristo, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Como conhecer a extensão deste amor com mentes tão finitas como as nossas? Nós não temos a capacidade de conhecer a extensão do amor de Cristo, mas temos uma capacidade nós de viver o amor em nossas vidas, o amor de Deus que nos toca, de reconhecer Ele em nós e de nos alegrar, porque o amor dEle está atuando em nossas vidas. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu para merecer tamanha graça da parte de Deus? Nós deveríamos acordar todos os dias, pular da cama, dar um glória a Deus, um aleluia, e dizer: Deus, eu sei que Tu estás na minha vida, eu sei que Tu estás aqui, eu posso sentir a Tua presença, e eu sei que quando não estivermos mais neste ambiente terreno, nós estaremos na glória eterna que nos está preparada. E aí vem um outro ponto que eu quero dizer, um outro motivo pelo qual você deve se alegrar. A alegria é resultado da esperança da nossa redenção. Se você tem esperança nessa redenção, alegre-se, crente, alegre-se, porque está escrito: aquele que há de vir virá e ele não tardará. Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma noiva que se alegra por sua volta. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós deveríamos estar em todo o tempo declarando isso: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Romanos 15, de 12 a 13. Também Isaías diz Paulo, escrevendo aos Romanos: virá a raiz de Jessé, falando sobre Jesus, não é? Descendente de Jessé no caso, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E essa colocação de Paulo significa dizer o seguinte: se vocês vivem, são ricos na esperança da volta de Cristo, alegrem o seu coração, alegrem o coração de vocês, alegrem-se na presença do Senhor. Meu irmão, não dá para olhar para a eternidade, não dá para olhar para aquilo que Deus preparou para nós, não dá para olhar para a misericórdia e a graça do Senhor que nos tem alcançado, não dá para olhar para essas coisas e abaixar a nossa cabeça e nos deixar abater pelas circunstâncias dessa vida. Nós temos que levantar os nossos rostos e saber que está próxima a nossa redenção. Jesus Cristo, quando Ele profetiza sobre os acontecimentos finais, toda aquela escatologia que Ele traz ali em Mateus, Ele vai falando de coisas que são coisas ruins. O amor de muitos se esfriará, muitas pragas, terremotos, morte, guerra, fome, filhos contra pais, pais contra filhos, e Ele vai falando sobre coisas assim terríveis, mas de repente Ele diz: quando virdes essas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça e sabei que está próxima a vossa redenção. O que é que ele está dizendo? Quem olha com expectativa para a esperança da redenção, não se abate, mesmo diante de uma circunstância tão difícil, de uma expectativa apocalíptica, como a que ele vaticinou ali. Mas ele diz: olha para frente, olha para o alto, e saibam que em breve, aleluia, vocês serão arrebatados, vocês serão levados à glória eterna, vocês serão resgatados por Deus. E se alguém partir antes disso, estará com o Senhor, estará no paraíso, estará sendo abrigado, recebido, abençoado pela presença eterna do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Alegra o teu coração nessa manhã, porque você tem essa bendita esperança em você. Alegria também é um conselho vindo do Espírito Santo, é um mandamento. Mas vamos dizer que o Espírito Santo nos deu um conselho aqui. Filipenses 4:4. Havia ali a dissensão entre duas irmãs, e Paulo escreve essa a epístola chamada, no meio teológico, da epístola da felicidade, a epístola da alegria. E ele fala muito sobre isso.
e ali também ele exorta duas irmãs queridas no Senhor, estavam ali, uma rivalidade, uma coisa lá tola, e ele exorta elas que pensem concordemente no Senhor para acabar com aquela bobagem ali, e lá em Filipenses 4,4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Essa é a palavra de ordem, alegrem-se. Tem uma alegria. A única coisa que a palavra diz que nós devemos ter tristeza e nos contristar é pelo pecado. É pelo pecado, mas a alegria de Deus tem que estar no nosso coração. Alegre-se sempre no Senhor. O grande problema nosso é que nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar o nosso semelhante. Nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar as circunstâncias. Está difícil, está complicado. O problema está aqui, a seriedade do problema. O problema está acontecendo aqui, olha, isso aqui está difícil, e você coloca os olhos na circunstância, isso te abate. Mas o que é que Paulo diz? Alegre-se sempre no Senhor. Não espere que a sua alegria seja gerada sempre por uma circunstância favorável, porque circunstâncias difíceis acontecerão. Nós passaremos por lutas e aflições neste mundo. Se você espera só está tudo bom para que você se alegre, aí você vai ter dificuldade. Se você olha para as pessoas, imagine se a minha expectativa de alegria estivesse sempre nas pessoas. Isso não ia dar certo, mas não ia mesmo. A nossa expectativa de alegria tem que estar sempre no Senhor. Quem diz isso? A palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. 1 Tessalonicenses 5,16, o apóstolo diz: estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Você compreende como a palavra traz assim esse tema de uma forma tão farta? E por que isso? Porque Deus sabe que ao homem decaído é muito fácil se abater, é muito fácil se entristecer, porque nós vivemos por uma lógica natural, e racionalmente nós temos muitos motivos para nos abater, mas agora a palavra está nos chamando a viver pela fé, e quem vive pela fé não pode viver nesse abatimento, a gente não pode viver nessa circunstância, e a alegria é resultado disso, de se viver pela fé, a fé que temos em Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, de 7 a 9, o apóstolo Pedro diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Isso é que é fé. Quem já viu Jesus aí? Tu já viu Jesus, bênção? Viu não, né? Eu também não vi não, mas eu acredito nele. E eu amo ele. E eu amo ele de todo o meu coração. E ele diz assim, ó: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Versículo 8, 1 Pedro capítulo 1. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria. Olha o que ele está falando às igrejas, ó. Se é do céu, não sei, mas parece que tocou um telefone aqui. Uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, se você crê nele, mesmo não tendo visto, você o ama. Mesmo não estando vendo agora, mas se você crê nele, você vai exultar com uma alegria indescritível. Irmão, nós somos um povo feliz. Eu me lembro do livro de Demo Shakarian, O Povo Mais Feliz da Terra. Quem foi Demo Shakarian? Demo Shakarian foi o fundador da ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Esse livro é um livro maravilhoso, onde ele conta a história de sua família, quando eles imigraram da Armênia para os Estados Unidos, né? E eles, então, viveram uma experiência, viviam experiências extraordinárias ali. E aí ele nesse livro, ele escreve que eles eram cristãos, não é? E viviam assim, a alegria, mesmo passando pelas lutas, mas como a felicidade estava no meio daqueles armênios ali, que chegaram,
como imigrantes ali nos Estados Unidos, para tentar a sorte, para tentar a vida, e a presença de Deus era algo tão real, algo tão maravilhoso. E quando ele, depois de anos, se tornou um homem muito próspero, né? E ele fundou a Adonep nos Estados Unidos. Esse ministério tinha o objetivo de alcançar pessoas que às vezes não atendem a um convite à igreja, pessoas de uma classe social às vezes mais elevada, dentro de cada contexto, né? Então, assim, ele começou a transferir essa mensagem e pôde ver na vida desses que eram alcançados uma transformação e alegria contagiante, que pessoas que muitas vezes, sob a capa de riqueza, viviam angustiados, viviam cheios de tristeza, de amargura, de dor, de inquietude na alma. Mas Jesus tem o poder de nos tornar o povo mais feliz da terra. A presença dele em nossa vida é algo extraordinário, irmão. E este é um livro muito bom. Se você tiver a oportunidade algum dia de ler, você vai ser muito edificado, eu tenho certeza disso. Então Pedro está dizendo para nós que, alguém avisa por favor, que acho que é ali o computador. Então ele vai dizer para nós, se nós cremos em Jesus, nós devemos exultar com esta alegria indescritível e cheia de glória. Está passando uma luta na saúde, irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não é motivo para você estar triste, não. O Senhor está no controle de todas as coisas. Está passando uma prova lá na família, está tendo uma situação difícil, olha, não se abate não, Deus está no controle de todas as coisas, Ele vai cuidar de tudo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Creia nisso, tenha certeza da sua obra, da obra dele na sua vida. Um outro motivo, a alegria é obtida no ato de congregar. Alegrei-me quando me disseram, todo mundo conhece esse texto, né? Vamos lá? Vamos? Misericórdia. Ontem eu vi um povo feliz, alegre, salmodiando, alegrei-me quando me disseram, vamos à petizaria, né? Os casais estavam lá ontem, estava alegria só. Foi uma bênção. Eita, aqui agora eu posso dizer que esse povo é o povo mais feliz da terra, né? Ih, maravilha. Não, porque ser crente é bom, irmão. É bom demais. Apesar das lutas, é bom demais. Quando eu paro e penso que tudo isso aqui vai passar, e Jesus tem uma promessa para nós, Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Apocalipse 21, coisa maravilhosa. E ali não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as coisas já foram passadas, as coisas que nos trouxeram este peso já foram passadas. E lá na Jerusalém celestial, nós estaremos na presença do Senhor eternamente. Glória a Deus, olha que coisa maravilhosa. Então vi a congregação para adorar a Deus. Motivo da minha alegria, embora eu goste muito de você, mas não é totalmente por causa de você não, sabe? Mas é por causa da presença do Senhor nesse lugar. Então se eu venho para adorar, eu não vou chegar na presença do meu Deus para adorá-lo de cara emburrada. Não, eu vou chegar feliz. Vai dizer um glória a Deus do meu coração, não é verdade? E se está ali um pouquinho triste, pode pedir a Ele, Senhor, renova a minha alegria nesse dia, né? Eu já chorei durante a noite, mas agora é hora de renovação, e o Espírito de Deus que está aqui, Ele veio para gerar um fruto em nosso viver. Alegria é resultado de servir a Deus, a gente está encerrando aqui. Alegria é o resultado de servir a Deus, Atos 13, 52, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Eu acho interessante essa colocação de Lucas, porque ele diz assim, e os discípulos estavam cheios da palavra e do Espírito Santo, não é verdade? Os discípulos estavam cheios da comunhão e do Espírito Santo. Os discípulos estavam cheios de revelação e do Espírito Santo. Estavam cheios de poder e do Espírito Santo. Não, ele diz, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? E qual é o motivo da alegria? Servir a Deus, cara.
estavam ali em Antioquia, o povo se levantando, os judeus se levantando, eles pregando a palavra, e as pessoas recebendo Jesus em seus corações, mesmo em meio a tanta resistência, mesmo em meio a tantas perseguições. Eles estavam ali pregando, e as pessoas recebendo a Jesus em seus corações. Então eles estavam como? Tudo para tirar foto, cheio de alegria no coração e do Espírito Santo. Porque quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, isso nos alegra. Quando nós estamos envolvidos na missão que Cristo nos deu, de resgatarmos almas para Jesus, não há alegria maior que nós conquistemos dentro da igreja, a serviço do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Não há uma promessa na palavra de Deus de que haverá alegria no céu quando você alcançar aquela vitória do apartamento novo, do carro, da chave disso, da chave daquilo, de uma penca de chaves. Isso é bom, conta testemunho, nós vamos aqui dar glória a Deus junto com você, mas os céus se alegram quando uma alma é rendida aos pés de Cristo, quando nós resgatamos uma alma do caminho do inferno, até os céus festejam, porque isso é palavra de Deus, os anjos se alegram. É isso que a Bíblia diz, olha aí, é uma festa no céu. Imagine, um dia você, pecador de coração duro, dando trabalho, se arrependeu, Senhor, agora você deu, Senhor. Aí teve uma festa no céu por sua causa, que coisa deliciosa, não é maravilhoso isso? Um dia teve festa no céu por causa de mim, um dia teve festa no céu por causa de você. Hein, Dil? É bom, não é, Dil? É de Deus ou não é? É de Deus, irmão, é maravilhoso demais. A alegria é um fruto da colheita. Salmo 126:5, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Tem muita gente chorando porque não está colhendo. Mas colher é coisa de crente, irmão. Você colhe em tudo que você planta. Colher é coisa de crente. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa de Deus, que nós vamos colher. E sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios capítulo 9, quem muito planta, muito. Agora quem pouco planta, pouco colhe. Agora eu te pergunto, você já viu um agricultor colhendo? É sempre a alegria, sempre. Quando ele vai tirando aqueles frutos, ou quando ele mete aquele maquinário e começa a jogar, né, toda a sua colheita dentro daqueles caminhões, não tem quem não se alegre, meu amado. Não tem quem não se alegre. Quando você vê o fruto do penoso trabalho que você teve, você se alegra. Você se regozija no Senhor. Porque isso é promessa de Deus. Pode até ter uma lágrima quando semeia. Parece que tem gente que não colhe nunca. Só anda de semblante decaído. Agora, se você está colhendo fruto no seu trabalho, fruto na sua família, fruto na obra de Deus, e está chorando, eu vou dizer, vou orar por você, uma oração de libertação pela misericórdia de Deus na tua vida. Não chora não. Chora não, que o negócio não está ruim não. Tu quer ver o que é ruim, tu vai, passa aí de noite na rua, nesses pontos de droga, nesses lugares aí que você vê o que é ruim. Nós estamos colhendo as bênçãos dos céus. E precisamos nos alegrar com isso. Eu vou finalizar dizendo uma coisa a vocês. Às vezes, a alegria precisa ser renovada em nossos corações. Porque o óleo de alegria, como diz lá em Isaías 61, vai abaixando. E você descuida. E ele vai diminuindo. E você não está prestando atenção nisso. E ele vai diminuindo. E vai diminuindo. E de repente ele está tão baixinho. Tão baixinho. Porque você não cuidou dele. Você tem que repor o óleo todos os dias. Olha o que Davi diz, Salmo 51:2. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Davi estava dizendo, renove em mim a alegria da tua salvação, Senhor. Porque esse óleo baixou. Aqui com Davi foi um caso de pecado. O Senhor pode não ser caso de pecado,
marcada de descuido, porque tem muito crente relaxado. Aí você não cuida da sua alegria, ela vai baixando aquele óleozinho ali, ó. E às vezes o pavio já não molha mais para acender. Então é tempo de você dizer a Deus: uau, eu preciso de uma renovação de alegria. E Tiago e Alane, percebendo isso, convidou os casais ontem para ir na pizzaria. Ó. Você se alegrou, Tiagão, que eu vi você rindo lá, dizendo: ai, já estava bom demais. Não foi não? Olha aí. Mas preste atenção. Apesar do tom ser de brincadeira, mas isso aqui é muito sério. Da mesma forma como aquelas 5 virgens imprudentes esqueceram de alimentar o óleo do Espírito, a presença do Espírito na vida delas, aquilo que lhes dava brilho. Às vezes nós não alimentamos a alegria no nosso coração, nos isolamos, nos afastamos do centro que promove a alegria, da presença que promove a alegria. Nós nos afastamos daquilo que pode alegrar o nosso coração, e depois nós buscamos a alegria e não encontramos. Se a presença de Deus é que nos alegra, vamos voltar ao salmista, ao Salmo 45, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não é isso que ele disse? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então o louvor brota quando estamos na presença de Deus. Se você não tem a sua tenda de buscar a Deus, se você não vai à sua presença diariamente para se nutrir, para se encher, eu não estou falando aquela oração relâmpago que você faz quando acorda: Deus me protege, e quando vai dormir: Deus, glória a Deus por tudo, graças a Deus me dá uma noite de paz. Você nunca vai se encher do Espírito assim, você nunca vai ter mais de Deus assim, sem uma devoção, sem um dia a dia com Deus. Se você não medita a palavra, eu já disse, estudar é uma coisa, meditar é outra. Estudar você busca conhecimento, quando você medita você busca a aplicação da palavra na sua vida, que essa palavra está me dizendo. Como eu posso implantar na minha vida, aplicar a minha vida, diferente do estudo. Se você não tem uma vida de meditação, de busca, de oração a Deus, e esse é um grande problema nosso, nós desprezamos essas coisas, porque somos crentes, porque já estamos salvos, porque vamos para o céu. Qual é a garantia que você tem de um futuro na presença de Deus, se não for viver na presença de Deus? Porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E como que a gente pode cuidar para não cair, se não estamos na presença de Deus, se não estamos buscando nos renovar no Senhor a cada dia, nos alimentar dEle a cada dia? Como? Qual é a nossa garantia? A nossa garantia é Ele, a presença dEle, é mais dEle, é mais do Espírito, é mais presença do Espírito, é mais cheio do Espírito, onde nós nos renovamos. O vinho sempre foi um símbolo de alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho. Nós não precisamos disso. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Você vai trocar aquilo que promove a alegria no mundo por aquilo que promove a alegria na presença de Deus, ou no reino de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Talvez essa manhã a sua alegria precisa ser renovada. Vamos nos colocar em pé.